Namastê, sou Mestre Aleph e eu estou conversando com vocês aqui na parte 3 de um recado para os evangélicos, continuação do meu vídeo de um ano atrás. Eu terminei o vídeo anterior falando de Eduardo Cunha, né, que é amigão do então líder do governo Temer. E todo mundo odeia Eduardo Cunha, né? É interessante, como eu já disse antes, que houve manifestações no Brasil contra Renan Calheiros por conta da tentativa de manipular as leis, o pacote contra a corrupção, né, de desfigurá-lo, de votar na calada da noite. Mas houveram manifestações contra Renan Calheiros, que tinha que ter mesmo. Mas por que não houve manifestações contra Aécio Neves? Contra Michel Temer? E principalmente contra os principais envolvidos. Porque você tem acesso a isso na internet. Você pode ver quem votou e como. E eu devo dizer, o PRB, Partido da Igreja Universal, de modo quase que unânime, com poucas abstenções, com poucos votos diferenciados, votou a favor da desfiguração do pacote. Também o PRB em São Paulo votou pelo aumento safado dos vereadores. Todos os membros, os vereadores do PRB votaram por esse aumento. Ah, mas outros partidos votaram. Mas quem é que diz que é povo de Deus? Quem é que bancada, que partido é formado por bispos, por pastores e por essa porra toda? Não faz sentido, né? Mas deixa eu ler aqui, agora a gente está em Temer, mas vamos voltar no tempo um pouco, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Dilma anistia evangélicos. Dilma ratificou a medida provisória 668, aprovada pela Câmara, que perdoa as multas de 200 milhões de reais aplicadas pela Receita Federal a igrejas evangélicas. Coisa linda, né, cara? Os caras tinham uma multa de 200 milhões de reais para receber. A Dilma, por intermediação de Eduardo Cunha, que era da Igreja do Evangelho Quadrangular e mudou para a Igreja Assembleia de Deus, perdoaram as dívidas dos caras. Quando você estiver aí lamentando sua falta de dinheiro e a crise, e aí eu vou ler daqui a pouco qual era a solução da Dilma para resolver a crise. Lembre-se que igrejas estão quebrando a lei, estão devendo impostos, estão burlando, enganando, manipulando as estruturas do país e estão saindo ilesas porque prostituíram-se, envenenaram, apodreceram o poder, todas as estruturas de poder, para justamente colocar pessoas lá. E eles não negam isso não. Eu vi na Igreja Renascer em Cristo, quando a Igreja Renascer em Cristo apoiou Paulo Maluf. Eu estava lá. A gente tem que colocar ele lá porque ele vai cuidar da igreja. Vai dar bunda, cara. Político não é eleito para cuidar de igreja. Cuidar de igreja significa que ele vai cuidar da liderança da igreja, dos projetos de poder da igreja. Político é eleito para cuidar do povo. Aí coloca a molecada da igreja para trabalhar para aquele criminoso procurado pelo FBI. Igreja Renascer fez isso, não fez uma vez só não, fez várias. É a mesma conversa da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja Mundial, da Igreja Plenitude, quando colocam os vadios lá, é deputado, é o candidato da igreja. E aí tem todo aquele sistema, aquela pressão de você tem que obedecer, porque Deus prefere a obediência do que o sacrifício. O ano inteiro o cara te pede sacrifício. Pede teu dinheiro, pede teu tudo. Na eleição, obedecer é melhor que sacrificar. Aí você tem que votar no cara, senão você está desobedecendo a igreja, desobedecendo Deus. Olha o cúmulo e o absurdo. A bancada evangélica, ela não é formada só por evangélicos, ela é formada por católicos também. A safadeza é geral. E talvez seja por isso que a igreja católica está de sorrisinho amarelo falando em ecumenismo. Talvez seja por isso que hoje a igreja católica tem esses padres vagabundos, tipo esse Fábio de Mello, que se dizem padres e são pastores. E falam e pregam como pastores porque ela quer amizadezinha com a igreja evangélica.
No passado, depois da Reforma Protestante, a igreja reafirmou a identidade dela no Concílio de Trento. Para depois, essa mesma igreja católica, no Vaticano II, dar a bunda para os evangélicos. E continuar dando a bunda até hoje. Veja só. Emenda de Cunha livra Soares e Malafaia de dívida milionária. Essa matéria saiu em 14 de julho de 2015. Agora, em 2016, vocês viram o Malafaia todo indignado porque foi forçado a prestar depoimento. Mas veja bem, isso é o que ninguém fala. Isso é o que a imprensa canalha do Brasil não fala. Veja bem, isso aqui fica perdido pela internet. A emenda de ampliação de isenção tributária que Eduardo Cunha enfiou sorrateiramente na medida provisória 668, que eu li agora, livrou os pastores R.R. Soares e Silas Malafaia do pagamento de uma dívida milionária. Assim, 2 anos de investigação da Receita Federal envolvendo 178 igrejas foram jogadas na lata do lixo. A maior dívida é a de Soares, chefe da Igreja Internacional da Graça de Deus, de 220 milhões de reais. O débito de Malafaia, dono da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, é de 1,1 milhão e meio de reais. Você vê que desgraça, né, mano? O prejuízo aos cofres públicos vai muito além do cancelamento da dívida de Soares e de Malafaia, porque o Jabuti isenta de cobrança de impostos as comissões e prêmios que as igrejas pagam a seus pastores como se fossem ajuda de custo, transporte e moradia, por exemplo. As igrejas desfrutam de imunidade tributária. Quando você ouvir um pastor construindo um megatemplo e dizendo, a gente precisa pedir dinheiro porque a gente não tem dinheiro do governo. Ele não tem, mas ele não paga imposto. Se ele não paga imposto, ele tem. A gente construiu esse complexo gigantesco, mas não foi com dinheiro público. Foi sim o dinheiro do imposto que você não pagou. Então veja, eles já são isentos, mas essas premiações se cobrava imposto. E eles não estavam pagando, por isso que estavam devendo. A Constituição não concede o mesmo benefício aos pastores, é concedida à instituição e não ao pastor. A Receita Federal apurou que alguns pastores, além do salário fixo, ganham comissões de até 100 mil reais por mês. Veja que grande negócio. Veja, você não está vendo um cara subir no altar para pregar o evangelho, porque ele está lá para fazer a vida dele. Um cara idiota que não estudou, que não conhece nada, nem falar direito ele sabe. Ele encontrou um negócio milionário. E por isso que ele arranca o seu dinheiro. Porque o brasileiro é tão idiota, tão imbecil, que quando você fala essas coisas, fala, mas eu não sou, dá quem quer. O cara não me roubou porque não tirou de mim. É só desse jeito que é roubo. Então vamos inocentar Lula e a galera toda do Mensalão, Petrolão, Dilma, porque eles não roubaram. Não é verdade? Eles não roubaram, porque eles não enfiaram a arma para roubar, para desviar dinheiro da Petrobras, para lavar dinheiro. Cara, roubo é muito complexo. O cara chega para você e diz, se você não der, você está desobedecendo a Deus. O devorador vai entrar na tua vida. Você tá fudido, tá lascado, teu pai tá doente, tua família tá na merda. Faz um sacrifício, dá o teu tudo, fica sem nada, que Deus vai te atender. Na hora do desespero, e porque a relação dinheiro e metafísica, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, para falar sobre isso, é muito profunda. O dinheiro capturou todos os nossos valores existenciais, místicos. O cara acredita, tudo ele consegue por dinheiro. Ele vai fazer Deus abrir as pernas também, para enriquecer pastores, para enriquecer lideranças. Se você é evangélico e aceita isso, e acha que é possível, o cara pensando na comissão de jornal que ele vai vender, o cara pensa, como que ele ganha essa comissão? Quando a igreja dele bate meta. Quando o sacrifício que ele fez ali arregaçou, fudeu, deixou na lama o povo. Tô indignado mesmo. E aqui continua. 100 mil por mês, por conseguirem elevar a arrecadação do dízimo e atrair mais fiéis. O cara não vai para programa de televisão para pregar evangelho. É um investimento. Todo mundo que vai para uma mídia, vai por investimento. E ele faz aquela lógica do custo e do benefício. O cara paga sei lá quantos mil num programa de TV, porque ele vai ter milhões de volta. Lideranças evangélicas vinham
atuando nos bastidores havia tempo para acabar com a cobrança de impostos nas comissões. Em abril, para tratar do assunto, houve uma reunião no gabinete do vice-presidente Michel Temer, com a presença dele, de Eduardo Cunha, Silas Malafaia, R.R. Soares e do secretário da Receita, Jorge Rachid, entre outras pessoas. E a Veja diz que Rachid teria resistido à concessão do benefício. Então você vê aí desde muito tempo Michel Temer trabalhando para evangélicos, para eles poderem preservar o seu rico dinheirinho, né? E aí você entende por que as lideranças estão caladas e por que o Brasil está vivendo uma onda de conservadorismo. Eu vou ler só mais uma matéria aqui para a gente encerrar esse vídeo. Cunha usou a Assembleia de Deus para receber propina. 20 de agosto de 2015. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acusa o deputado Eduardo Cunha de indicar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus para receber parte da propina de ao menos 5 milhões de reais, destinada a ele, referente aos contatos, para viabilizar a construção de 2 navios sonda usados pela Petrobras. Segundo a denúncia contra o presidente da Câmara apresentada nesta quinta-feira, o lobista e delator da Lava Jato, Júlio Camargo, foi procurado em 2012 por Fernando Soares, guarda o nome, tá? Que operava a propina para o PMDB na estatal e lhe indicou que ele deveria realizar o pagamento desses valores à Igreja Assembleia de Deus. O nome da igreja no registro da Receita Federal, correspondente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira e Campinas. Segundo Fernando Soares, pessoas dessa igreja iriam entrar em contato com o declarante, o que realmente ocorreu. É isso que está acontecendo no Brasil. Você é evangélico? Você sabia disso? Ah, sei, mas eles vão prestar contas para Deus. Você é pior que eles. Eu não sabia. Faça alguma coisa. Use as redes sociais. Vá para a rua. Se separe deles. Se não, meu recadinho é para você também. Nos vemos na continuação desse vídeo. Namastê.